Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Podem tomar assento, por favor. Eu não poderia iniciar de outra forma, a não ser agradecendo o convite, agradecendo a confiança do nobre companheiro e amigo pastor Ari Paulo, nobre companheiro e amigo pastor Anderson Jacinto, e retornar ao estado de Rondônia é sempre bom. Quero também saudar a cada um dos companheiros, os visitantes, aqueles que estarão ministrando, pastor Felipe, aos demais, a cada um dos seminaristas. Durante todo o tempo em que aqui estarei trazendo a palavra, dando a minha cooperação, eu estarei dependendo da graça de Jesus e das vossas orações. Para este seminário, esse SEBJOC, eu, alinhado ao tema que estarei trabalhando, Teologia da Música, eu trouxe o livro base, e eu não vou me deter muito tempo falando rapidamente. Esse livro, a ideia e o projeto desse livro nasceu aqui em Rondônia, nasceu naquela reunião com o colegiado dos pastores presidentes, lá em Porto Velho, aquela primeira, e depois a segunda em Ariquemes, e eu voltei para Pernambuco, sentindo a necessidade de escrever sobre o assunto. Eu trouxe alguns exemplares. É um livro com cerca de 400 páginas. Trabalha música no Antigo e no Novo Testamento, basicamente com comentários sobre todos os versículos bíblicos que tratam sobre música. A outra parte do livro fala sobre música na história da igreja, música na patrística, música na Idade Média, música na Idade Moderna e música na atualidade, no contexto cristão. E o último capítulo, ou a última parte do livro, trata sobre música no contexto pentecostal mundial, desde a origem do movimento pentecostal, e música nas Assembleias de Deus no Brasil, desde as suas origens. Trouxe poucos exemplares, talvez eu não sei se tem 80 exemplares ali. E eu vou passar para vocês, jovens, ele praticamente a preço de custo, por apenas R$40. Um livro com a proposta e com uma abordagem inédita. Nesse volume, eu estou passando praticamente, Deus sabe, praticamente a preço de custo para vocês. Você pode comprar no crédito, no débito, no Pix. Está naquela sala que é a sala da livraria, aqui ao lado. Dos leões? Dos leões e das rebecas, é isso aí. Então tem lá algumas unidades e os irmãos poderão adquirir a qualquer momento durante o evento. Quero passar isso aqui às mãos do pastor Ari. Essa honra, meu Jesus amado. Deus abençoe. Amém. Isso aqui é vosso. Mas a buchada de bode não está perdoada não. Tá? Ele está falando aqui de buchada de bode que ele não sabe, que eu não como. Mas ele come, eu trago para ele. Eu sou um nordestino. Eu sou raiz, não sou Nutella, não sou raiz. Mas a buchada eu dispenso. O cuscuz não, mas a buchada, fiquem à vontade. Glória a Deus. Os que já têm em mãos a apostila, a partir da página 8, aqueles que têm também uma Bíblia, junto com a apostila, capítulo 15 do livro de Êxodo. Pastor Anderson me passou a informação que eu terei 3 momentos, agora à noite, amanhã pela manhã e amanhã à tarde, e eu estarei distribuindo parte daquilo que eu falei, que contém no livro,
nessas 3 oportunidades. Obviamente não vai dar para abordar tudo e nem vai dar para abordar com a amplitude que eu gostaria, mas fica a obra para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto. A partir da página 8, na Bíblia, Êxodo capítulo de número 15, do verso 1 ao versículo 19, é o texto que nós estaremos nos fundamentando, e gostaria apenas de ler o primeiro versículo, Êxodo capítulo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Teologia da música, eu penso que é um tema, é um assunto que, pelo menos conversando com o pastor Anderson, vocês nunca foi trabalhado aqui. E no Brasil, em termos de escolas bíblicas, tanto para obreiros quanto para jovens e trabalhos semelhantes a este, já se falou muito sobre louvor, sobre adoração, mas a abordagem sobre teologia da música, da forma que nós vamos trabalhar, eu acredito que eu desconheço. Pode ter aqui e ali acontecido, mas eu desconheço. Já comecei a trabalhar esse assunto em Pernambuco e agora eu estarei iniciando ao longo do ano, porque o livro foi publicado no final do ano passado em alguns lugares e locais em trabalhos como este a nível do Brasil. Por que trabalhar, por que falar sobre música e teologia, ou teologia da música? A música, primeiro, é um tema que está presente de Gênesis a Apocalipse. Gênesis a Apocalipse. Deus é o criador da música. E Deus criou a música para a sua própria glória e louvor. Toda e qualquer distorção ou uso inadequado da música é fruto do pecado. Falar sobre teologia da música é promover uma consciência, ou entender que na igreja é preciso que a música ela seja cantada, ela seja tocada com consciência, com inteligência e com propósito. A música ela precisa ser cantada e tocada com consciência, com entendimento, com inteligência e com propósito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida em relação à música. Quando nós observamos algumas características, algumas propriedades da música de forma geral, eu vou apenas citar aqui algumas questões, algumas dessas propriedades, mas sem me deter em comentar, porque o foco da minha fala será o texto bíblico. Mas apenas para que nos lembremos ou entendamos essa necessidade de consciência, de inteligência e de propósito, e que tenhamos também um conhecimento amplo das possibilidades e da potencialidade da música. Eu listei aqui algumas dessas qualidades, algumas dessas possibilidades, algumas dessas características, algumas dessas propriedades acerca da música. Eu dividi isso em 3 perspectivas. A primeira, da perspectiva cognitiva, a nível do campo da inteligência. A música tem as seguintes possibilidades. A música, nessa perspectiva cognitiva, ela pode, como já citei, promover
consciência, entendimento, clareza da realidade, ou a música pode alienar, entreter e fazer com que você, entretido com música que não provoca tomada de consciência, fique alheio à realidade dos fatos. Isso é verdade no campo espiritual, religioso, político e social. A música produz tomada de consciência ou a música aliena. A música, ainda nessa dimensão cognitiva, é uma palavra introdutória geral. A música pode emburrecer ou ensinar. Com a música se emburrece e se ensina. Ainda no campo cognitivo, a música pode educar ou subverter. A música pode informar ou desinformar. Ela pode ser um meio ou um canal para esses aspectos da dimensão da inteligência, da cognição. Uma outra perspectiva que envolve algumas possibilidades da música, que eu gostaria de destacar nessa palavra introdutória, é no campo emocional. Enquanto no campo cognitivo vimos e citamos o que citamos, no campo emocional, a música acalma ou perturba. A música estabiliza ou desestabiliza. A música estimula ou desanima. A música equilibra ou desequilibra. A música produz alegria, alegra ou entristece. São algumas das possibilidades da música no campo, na perspectiva emocional. Da perspectiva espiritual, para fechar essa introdução, a música escraviza, mas também liberta. A música oprime, mas também pode pacificar a alma, o espírito. A música escandaliza, mas também edifica. A música pode, através dela, se blasfemar de Deus. Mas também a música promove a adoração a Deus. A música pode desonrar ou honrar a Deus. A música pode agradar ou aborrecer a Deus. Todas as vezes que cantamos, da perspectiva individual, solo, ou da perspectiva coletiva ou comunitária, alguma dessas possibilidades da música, ao mesmo tempo em que cantamos, está sendo provocada ou promovida. O grande desafio é, como crentes em Jesus, que fazemos uso da música, discernirmos, conhecermos, discernirmos, entendermos todas essas possibilidades, para que no momento do canto, do tocar, possamos discernir o que a música que eu canto, que cantamos, pode estar provocando, pode estar promovendo. Todas as vezes que cantamos, o que cantamos, ou a forma com que cantamos e tocamos,
estará provocando ou promovendo coisas boas ou coisas ruins. Não há neutralidade. Não há ponto zero. A música que cantamos, o que eu canto, ela está promovendo aos ouvidos de quem me escuta, aqueles que são alcançados, está provocando coisas boas ou coisas ruins. Diante de Deus, está sendo recebida ou está sendo rejeitada. Isso tem a ver com o que eu canto ou toco, tem a ver como eu canto ou toco, e tem a ver com uma série de outras questões. Falar sobre consciência, cantar ou tocar com consciência, com inteligência e com propósito, envolve exatamente isso. Envolve entender, discernir por que cantamos e tocamos, o que cantamos e tocamos e como cantamos e tocamos. No capítulo 15 de Êxodo, do livro de Êxodo, nós temos o registro bíblico da primeira expressão de louvor e de adoração comunitária. Vou chamar de congregacional. É o povo de Deus unido, congregado, que dirige a Deus a sua voz através da música, do cântico. E o capítulo 15, o verso 1 que lemos de Êxodo, fala exatamente assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel. Eu tenho tido a oportunidade de, para pastores e líderes, falar sobre a importância da liderança no contexto do louvor e da adoração a Deus. E um princípio e uma verdade que se aplica tanto àqueles que ocupam na igreja funções de liderança, responsabilidades maiores, quanto para aqueles que cooperam com os que presidem, quanto para aqueles que lideram jovens, que regem orquestras, conjuntos, órgãos. Todo líder estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento, ele foi estabelecido, mesmo que a responsabilidade dele não seja uma responsabilidade que envolve diretamente a música, ou seja, reger um grupo, tocar ou cantar num grupo da igreja, mesmo que a responsabilidade dele seja indireta, ele participa, mas não tem a responsabilidade primária com a música. Mas como líder, ele precisa influenciar, ser exemplo e ser modelo para os liderados no contexto do louvor e da adoração a Deus. Ele precisa influenciar com a música positivamente a igreja, a congregação, o departamento, o órgão a que ele está ali ocupado e a quem Deus lhe confiou a liderança. É muito interessante e não é por acaso que no texto lemos: cantou Moisés e os filhos de Israel. Moisés é o líder do povo do ponto de vista daquele que não apenas guia, conduz, faz a gestão das coisas,
mas ele é aquele que, nos momentos de louvor e de adoração, que também encabeça. Ele é aquele para quem a congregação olha e diz assim: eu vou cantar com ele. Mas a congregação só pode cantar com quem está cantando. Cantou Moisés e os filhos de Israel. Moisés canta. Moisés se envolva. Moisés participe. Moisés lidere. Moisés seja exemplo. Seja modelo. Seja referência, porque a congregação quer cantar com você. A congregação quer lhe ver cantando. Aleluia. Quando Moisés canta, o povo canta junto. Quando Moisés adora, o povo adora junto. Quando Moisés se expressa, o povo se expressa junto. É preciso haver uma conexão espiritual entre Moisés e o povo, no contexto da música, no contexto do louvor e da adoração a Deus. Então Moisés cantou, Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor. Me debruçando sobre essa composição, tudo aponta para ser uma composição do próprio Moisés. Não adianta também especular, mas tudo indica que o contexto, que o momento inspirou Moisés para cantar o que ele cantou. Tudo aponta para que naquele exato momento, tudo aponta para que naquela circunstância, tudo aponta para o fato de que Moisés pode ter sido ali inspirado a cantar o que cantou, a compor o que cantou e a cantar como cantou. Tudo indica, há uma grande probabilidade de naquele exato momento Deus ter inspirado a Moisés a compor a letra e dado a música pronta para ele. Veio tudo pronto. Moisés vai aparecer entre os salmistas. O fato é que ele canta, e quando nós nos debruçamos sobre a letra desse cântico de Moisés, é possível também discernir e compreender algumas características, algumas peculiaridades. Cantar, tocar com consciência, com inteligência, envolve perceber, envolve entender, envolve compreender o que se canta. Eu fiz um levantamento, e do levantamento que eu fiz para compreender melhor esse cântico, algumas dessas particularidades, eu dividi esse cântico em
percebi nesse cântico cinco características, nesse cântico de Moisés. 5 particularidades. Primeiro, é um cântico descritivo. Moisés descreve, através do cântico, algumas questões relacionadas ao que Deus faz. Moisés, nesse cântico, descreve alguns feitos de Deus. O que Deus faz, o que Deus fez. E onde nós encontramos no texto algumas dessas descrições que estão presentes no cântico de Moisés sobre o que Deus fez. No versículo 1 que lemos, Moisés diz que o Senhor, de forma esplêndida, sumamente se exaltou, elevou-se. Segunda coisa que Moisés diz no verso 1 é que Deus lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E em outros lugares no mesmo texto, Moisés vai insistir com isso, porque ele quer chamar a atenção para essa ação, esses feitos de Deus. Ele vai dizer praticamente a mesma coisa no verso 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Pelo menos uma terceira vez, no verso 19, na conclusão do cântico, Moisés mais uma vez diz: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Outras coisas que Deus destaca, que Moisés destaca e descreve sobre os feitos de Deus. Verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Ele me salvou. Ele nos salvou. Terceira coisa, versos 7 e 8, Moisés diz: e com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Ele não diz contra mim, nem diz contra nós. Se levantaram contra ti. Contra ti. E Moisés diz: derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, porque os consumiu como restolho. E ainda no verso 8: e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. E por fim aqui, no verso 13, descrevendo os feitos de Deus, Moisés vai dizer: tu, com a tua beneficência, guiaste este povo. Tu deste a direção. Então Moisés vai citar, ou vai descrever alguns aspectos do fazer de Deus naquele contexto. Então é um cântico
descritivo, mas Moisés não apenas descreve os fazeres ou o fazer de Deus. Moisés também descreve o ser de Deus. Toda música, todo cântico de louvor e de adoração, especificamente de louvor e de adoração, ele envolve o fazer e o ser de Deus. Se o cântico não fala sobre o que Deus faz ou sobre quem Deus é, não é louvor e nem adoração a Deus. Então esses elementos precisam estar presentes. Todas as vezes que o canto exalta os feitos e o ser de Deus, eu estou de forma consciente e inteligente adorando a Deus, discernindo o propósito do cântico. O propósito. E sobre as descrições que Moisés faz do ser de Deus, eu separei algumas. No versículo 7, Moisés canta: e com a grandeza da tua excelência. A grandeza da tua excelência. Hoje nós recebemos, é sempre uma alegria receber na igreja algumas excelências. Mas a grandeza da excelência divina é incomparável. Aleluia! Ele é a excelência das excelências. Porque não há no mundo uma única posição de autoridade ou de excelência exercida por quem quer que seja, que não provenha da graça de Deus, que dá, que outorga, que delega e que reparte. Não haveria uma excelência humana se Deus não compartilhasse da sua própria. Aí Pilatos chegou para Jesus e disse: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou mandar soltar? E Jesus disse: nenhum poder tu terias sobre mim, se do céu se o Pai, se do céu não te fosse concedido. Com a grandeza da tua excelência. Repita comigo: Deus é excelente. Excelência das excelências. A outra coisa que Moisés descreve acerca do ser de Deus, verso 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Inigualável, incomparável. Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em louvores,
Verso 13. Tu, com a tua... Já lemos esse versículo, mas agora com ênfase no ser, não no fazer. Tu, com a tua beneficência, com a tua bondade. Falamos sobre o fazer, guiaste este povo que salvaste, mais uma vez enfatiza a salvação. Com a tua força, tu és forte. Levaste à habitação da tua santidade. E encontraríamos outros momentos no cântico onde Moisés não apenas descreve o fazer de Deus, como também faz uma descrição do ser de Deus, o que Deus faz e quem Ele é. Mas analisando esse cântico de Moisés, buscando tomar consciência do que ele compõe, do que ele canta, e entender, eu percebi que esse cântico, além desse propósito descritivo, ele tem também um propósito narrativo. Narração é contação de história. Todas as vezes que uma história é contada, mesmo que um pedacinho da história, você fez uma narração. Narrativa é um gênero literário. A narrativa é o gênero literário mais presente na Bíblia. 40% do texto do Antigo Testamento é do gênero literário narrativa, histórias contadas. E 60% de toda a Bíblia a Bíblia é composta em 60% de narrativas. É o gênero literário mais predominante na Bíblia. São histórias contadas. Os 4 evangelhos são narrativas. Atos é uma narrativa. Mas a narrativa está presente em Gênesis, está presente nos livros históricos, está presente nos livros proféticos. A narrativa está presente em praticamente quase todos os livros da Bíblia. E nesse cântico de Moisés tem uma narrativa inserida em 2 versos. São 2 versos narrativos onde a história é contada, cantada. Um dos lugares onde mais isso acontece é na escola dominical, no departamento infantil, onde as histórias da Bíblia são contadas, cantadas. Agora, onde está no cântico de Moisés essa característica narrativa? Versículo de número 9 e versículo 10. No meio do cântico descritivo, no meio das descrições sobre o fazer e o ser de Deus, há 2 versos narrativos. Moisés canta como se estivesse contando a história. E olha como ele disse, o que ele escreve e como ele canta. Verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Moisés está contando uma parte da história. O inimigo dizia, deixe-me também dizer algo nessa noite. Amados jovens, durante toda a trajetória da vossa vida de fé, não apenas aos jovens, mas aos demais aqui presentes, durante toda a trajetória, durante cada etapa, durante cada fase, você terá inimigos manifestos ou ocultos que desejarão a tua destruição, a tua falência, o teu fracasso, a tua morte. Foi assim com o povo de Israel, é assim com a igreja, é assim com cada um de nós que servimos a Deus. Haverá sempre um inimigo desejando o nosso mal. E geralmente são poderosíssimos.
É gente com a qual a gente não tem como lutar. Olha o detalhe da narrativa cantada. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma. Aqui o relógio passa mais ligeiro, meu filho. Meu Deus. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. É gente poderosa. O povo hebreu saiu sem uma peixeira. Eu não sei se tinha peixeira na mala dos facão, mas espada não tinha. O poder de Faraó foi: vou destruir, vou acabar, vou repartir os despojos, não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Aí Moisés, no seu canto narrativo, diz: então soprastes contra os teus, contra os nossos inimigos. Só precisa um sopro de Deus. Um sopro. É a dimensão narrativa da história. Quando as coisas apertarem, confie em Deus e aguarde o sopro dele. Eu percebi em Moisés uma dimensão também profética. Do verso 14 ao 18, é um cântico, o cântico ganha uma abordagem profética. O tempo do verbo, os tempos verbais estão no futuro. Os povos ouvirão, estremecerão. Do verso 15, ele vai narrando, ou descrevendo de forma profética, profetizando. Tu os introduzirás, os plantarás. Para fechar, no verso 18, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. É a dimensão profética do cântico. E agora eu tenho 2 minutos para encerrar. Há uma descrição, há uma característica descritiva. Eu discerno isso no canto de Moisés. Há uma característica descritiva, há uma característica narrativa, há uma característica profética e há uma característica, obviamente, de ações de graças, de louvor e de adoração. Diante de tudo o que Moisés escreve ou compõe, canta e registra e escreve, Deus é o centro da música de Moisés. Deus está no centro da sua composição. E eu fiz um resumo de tudo o que li e que busquei do Espírito discernir e entender sobre o que Moisés descreve, sobre o que Moisés narra, sobre o que Moisés profetiza, sobre as palavras de Moisés no cântico. E o resumo foi esse aqui. Na característica, na expressão, enquanto também cântico de louvor e ações de graças, um cântico teocêntrico. O resumo é esse. Moisés, de quem foi a iniciativa de libertar o povo? Foi dele.
Quem te escolheu para libertar o povo? Foi Ele. Quem elaborou o plano? Ele. Quem interviu de forma sobrenatural? Ele. Quem livrou? Ele. De quem é o poder? Dele. A fidelidade, a honra, a glória. Durante cada fase, durante cada etapa, durante cada momento da tua vida de fé, dentro do projeto de Deus em andamento, em curso, nunca se esqueça que todas as grandes conquistas, que todos os grandes livramentos, que todas as grandes vitórias devem resultar no reconhecimento de que foi Deus, foi Ele. Deus abençoe.